Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira, às 8h30 da noite, né? Novo horário, para fazer mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Hoje, nossa reflexão vai ser para onde vamos? As pessoas, né, perguntam para onde que a gente vai depois que a gente desencarna, né? O que acontece? Então, a partir das obras espíritas, né, de Kardec, de André Luiz, a gente vai procurar refletir sobre isso. Para iniciar, vamos fazer uma oração, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, a espiritualidade de Francisco de Assis, pedindo também aos nossos mentores que possam estar conosco, nos auxiliando, possam estar conosco, abrindo os nossos canais de entendimento, para que tudo que seja falado aqui possa ser assimilado, possa ser aprendido, e mais do que isso, possa fazer parte da nossa vida diária, possa abrir os nossos canais de entendimento para muitas coisas que antes a gente não entendia, e possam fazer sentido para a nossa vida. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior, a serviço, para que tudo possa transcorrer da maneira como eles programaram. Assim é, que assim seja. Então vamos lá. Hoje eu não preparei slides e vou ficar por conta aqui de só falar mesmo com vocês. A gente tem o momento de chegar e o momento de partir, né? Esse momento a gente programa na nossa programação reencarnatória. Quando a gente vem para a Terra, a gente faz uma programação, e nessa programação também está lá o momento da gente partir, né? E para que a gente possa ter esse tempo de vida, a gente tem uma reserva de ectoplasma no nosso corpo. A gente tem alguns corpos espirituais, né? O corpo físico, o duplo etérico. No duplo etérico, que é um corpo também semimaterial, mais material do que etéreo, lá fica guardado a quantidade de fluido cósmico que a gente precisa para essa encarnação. Então, por exemplo, a gente combinou, né, quando a gente veio na nossa programação reencarnatória, de viver 100 anos. Então, a gente tem o fluido necessário, reserva de fluido, para 100 anos. A gente veio para viver 80 anos, a mesma coisa. A gente veio para viver 30 anos. E assim vai. Nossa conduta durante a nossa existência vai fazer com que esse ectoplasma seja gastado mais rápido ou mais lentamente. Por exemplo, se a gente é uma pessoa que envereda pelo mundo dos vícios físicos, né? Bebida, drogas, comida, ou pelos vícios também psíquicos, emocionais ou espirituais, raiva, rancor, ódio, a gente vai gerando comprometimentos para o nosso corpo físico, e primeiro para o nosso perispírito, primeiro os comprometimentos são gerados no perispírito e depois no corpo físico. E isso pode fazer com que a gente gaste uma quantidade maior de fluido cósmico, e faz com que a gente diminua, por exemplo, o nosso tempo de vida, né? Porque se a gente se envereda pelo mundo das drogas, por exemplo, a gente vai gastar muito mais do que a gente necessitaria se a gente estivesse vivendo uma vida mais saudável. Se a gente fica muito focado em sentimentos de baixa vibração, a gente também gasta muito mais, porque a gente se aborrece mais, a gente fica mais nervoso, então a gente vai gastando mais. Mas, ao contrário, se a gente tem uma vida regrada dentro das questões físicas, né? A gente sabe, assim, comer isso, comer aquilo faz mal, então eu não vou comer, porque o meu corpo não aceita aquilo. Respeitar as limitações do nosso corpo, compreender, né, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer para ter um corpo mais saudável, uma vida melhor, para que a gente tenha uma espiritualidade mais aflorada na Terra, se conectando sempre com Jesus, com Deus, estando sempre em oração, buscando fazer sempre tudo através dos olhos do amor. Quando a gente trabalha nesse sentido,
a gente pode até aumentar a quantidade de fluido que a gente tem e aumentar o tempo de vida. Mas vai chegar uma hora que a gente vai desencarnar, né? A gente não tem jeito. Não, a gente vai, porque aqui é um planeta de passagem, a Terra é um planeta de passagem. Como Jesus disse, há várias moradas na casa do meu Pai. A Terra é uma das moradas, né, na casa de Deus, a casa do Pai. E nessa morada, a gente tem um tempo que a gente tem dentro do corpo físico. E esse tempo vai se extinguindo dependendo da quantidade de fluido que a gente tem. Quando a gente desencarna, então, a gente vai para onde, né? Muitas pessoas falam assim, é obrigatório passar um tempo pelo umbral, é obrigatório isso. Nada é obrigatório, segundo André Luiz, né? E a sua literatura. Vários livros dele falam sobre isso. Tudo é uma questão de pensamento. De que maneira você está conduzindo o seu pensamento? De que maneira você está trabalhando o seu pensamento? O seu pensamento gera energia e essa energia vai levar a gente para um lugar. Né? Então, por exemplo, se a gente tem um pensamento focado no amor, focado na oração, focado em sempre fazer o bem, independente se as outras pessoas estão fazendo bem para a gente ou não, se a gente tem essa visualização, se a gente tem a certeza, né, no amor de Jesus, se a gente tem certeza nos ensinamentos de Jesus, se a gente tem clareza, ou aquela fé, né, que Jesus fala para a gente no Evangelho, aquela fé inabalável, não aquela fé vacilante, mas a fé inabalável, a gente vai para um lugar em que todos os outros espíritos desencarnados comunguem com o mesmo tipo de pensamento que nós. Então, provavelmente, a gente vai para uma colônia, ou a gente vai para um planeta, porque existem, segundo André Luiz também, planetas que recebem pessoas desencarnadas, são planetas de passagem para pessoas que estão aguardando o próximo movimento de reencarnação, o próximo movimento para ver para onde ele vai. Então, existem esses planetas de passagem, que tem pessoas lá, né? Tem pessoas desencarnadas que vibram nessa mesma sintonia, nessa sintonia do amor, da oração, da paz, de fazer tudo através dos olhos do amor. Então, se a gente desencarna com esse pensamento, se a gente desencarna com essa energia, a gente vai para onde a nossa energia, o nosso pensamento se afina com. A gente vai para esses lugares. Não é impossível ir direto para a colônia, não é impossível ir direto para os planetas que são esses planetas de passagem que André Luiz descreve nas obras dele. É muito possível, né? Mas precisa ter essa clareza de pensamento, precisa ter essa fé inabalável, precisa ter essa conduta de vida que leve para isso. Essa conduta ela não está dentro de uma prescrição que a sociedade conduz, não. Né? Essa conduta ela está dentro daquilo, das normas, né? Das normas, não vamos falar assim, dos ensinamentos que Jesus veio trazer para a gente. Então, qual é o ensinamento de Jesus? O amor. Então, se a gente trabalha dentro da perspectiva do amor, não são os preceitos, conceitos e preconceitos sociais que vão reger a nossa vida. É esse foco no amor, essa necessidade de fazer tudo dentro do amor. É isso que vai reger a nossa vida. Então, não são os conceitos da sociedade. Esses são aqui da Terra, esses são para quem acredita neles, esses são para as pessoas que ainda estão nessa vibração. Os verdadeiros conceitos são os que Jesus trouxe para a gente. Esses é que a gente tem que se ocupar com, de seguir por esse caminho. Se a gente desencarna com um pensamento de raiva, rancor, ódio, vingança, a gente vai também para lugares com os quais esse pensamento nosso se afina. E nessa perspectiva é que a gente tem aí a imagem do umbral, né? Que é uma imagem criada por nós também. Na verdade, ele não tem uma forma única, ele não tem um jeito único de acontecer. Isso vai depender, mais uma vez, da vibração do pensamento, da energia que esse pensamento emana, né? Então, se a gente está vibrando na vingança, por exemplo, a gente vai junto de pessoas que vibram também pela vingança.
provavelmente nesse lugar, né, que foi denominado umbral. Se a gente vibra no orgulho, né, naquela necessidade de mostrar que a gente é melhor do que todo mundo, a gente vai para lugares onde tem outros espíritos que vibram na mesma sintonia. Esse é o movimento, o movimento do, segundo André Luiz, segundo, né, Kardec, da desencarnação é exatamente esse movimento de nós irmos para onde o nosso pensamento se afina. Aí vocês vão falar assim, mas não existe o Vale dos Suicidas, por exemplo, né? Um lugar em que as pessoas vão quando elas se suicidam e não tem jeito, né? Elas ficam lá mesmo e ficam lá perturbadas. Depende, né, da nossa maneira de olhar para isso. Existe um lugar em que se encontram, sim, vários suicidas. Por quê? Porque eles estão vibrando na sintonia do suicídio. Tudo é a questão do pensamento, de como esse pensamento está se articulando. Como eles são suicidas, eles muitas vezes vão para esses lugares. Mas existem outras possibilidades, né? Por exemplo, um suicida, muitas vezes, isso até a gente pode verificar no livro Memórias de um Suicida, muitas vezes ele fica no ato do suicídio preso durante anos, num looping temporal inacabável, né? Nesse livro mesmo, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que ele ficou 1000 anos no movimento do suicídio, 100 anos, não me lembro exatamente o tempo. Não importa também. A pessoa pode ficar 1 milênio, pode ficar 500 anos, pode ficar 200 anos, depende da sintonia do pensamento dela, né? Se ela, por exemplo, acredita que morreu, acabou, e que se ela vai se suicidar, daqui para frente ela não vai sentir mais nada, e ela continua sentindo, aquele looping temporal pode durar uma eternidade, né? Então, a pessoa fica sentindo todas as sensações que ela sentiu no momento do suicídio e vendo de novo, por exemplo, se a pessoa se enforcou, ela fica ali, né, no movimento de se enforcar e de sentir todo aquele sufoco, tudo que uma pessoa enforcada sente. E vai ficar ali enquanto o coração dela não amolecer, né? Como que o coração pode amolecer? Através da oração de entes queridos, né? Ou às vezes a oração chega e aquele coração ali deu uma brechinha de por favor, alguém me socorre, alguém me tira daqui. Então, aquela oração vem com força e a espiritualidade superior, então, vai socorrer. Assim que a pessoa pedir socorro, assim que a pessoa pedir ajuda, ela vai ser ajudada. A mínima ajuda que ela pedir, a espiritualidade superior compreende o que ela necessita e vai lá ajudar, e vai lá socorrer, né? Então, se a pessoa vive, por exemplo, eu falei do enforcamento, a pessoa se jogou de um prédio, ela fica naquele looping de se jogar, de sentir aquela sensação de se jogar e de repente bater no chão e parecer que tinha tudo acabado e de repente ela está ali de novo, então ela volta para cima do prédio e vai se jogar novamente, enfim, ela fica naquele looping ali durante muito tempo. Então, muitos vão para isso que chamam de Vale dos Suicidas, mas não é por castigo, né? É isso que a gente precisa compreender. As pessoas não vão para o umbral, não vão para o Vale dos Suicidas por castigo, não é por isso. Elas vão porque os pensamentos delas se afinam com aquele lugar, se afinam com as pessoas que estão naquele lugar. É isso que André Luiz escreve para a gente através de Chico Xavier. É isso que ele manda para a gente poder compreender. Então, não existe na nossa métrica de vida algo que seja obrigatório, porque senão a gente não tinha livre-arbítrio, certo? É isso que André Luiz tenta mostrar para a gente. Então, as coisas acontecem de acordo com o que o nosso pensamento está fluindo ou não, né? De acordo com o que o nosso pensamento emite. Se o meu pensamento emite uma sintonia de dor quando eu estou desencarnando, então eu vou viver, por exemplo, eu desencarnei hospitalizada. Hospital, até eu compreender que eu desencarnei e que eu posso sair dali, que eu posso ir para outro lugar. Teve uma vez um atendimento mediúnico que a gente fez
que um escravo estava construindo um muro e ele precisava construir aquele muro sem parar, porque foi isso que foi ordenado para ele. E ele construía o muro, construía o muro, construía o muro e morreu nessa construção do muro. Ele nem percebeu que morreu. Quando foi atendido, ele estava construindo o muro. E ele dizia: eu não posso parar. Eu estou muito cansado, eu estou exausto, mas eu não posso parar. Eu já pedi ajuda, mas eu não posso parar. Então, a pessoa fica ali, né, naquela obrigação de fazer aquela coisa, naquela necessidade de concluir aquele trabalho, por exemplo, fica preso naquele looping e não percebe que desencarnou. Né? Então, não existe só uma maneira, né, uma lógica para onde a gente vai. Né? Existem várias possibilidades, existem várias histórias diferentes que vão levar os espíritos a caminhos diferentes. Né? É importante que a gente compreenda isso, porque senão fica tudo muito enquadradinho e a gente acaba se eximindo de culpa. Né? A gente fala assim, na verdade, a gente não tem que se eximir, a gente não tem que ficar culpado, a gente acaba se eximindo de responsabilidades. A palavra mais indicada é responsabilidade. Então, assim, a gente precisa entender que tudo que acontece com a gente é nossa escolha, é nossa responsabilidade. Aquilo que a gente emana para o universo, para a Terra, volta para a gente da mesma maneira. Assim como aqui na Terra, a gente está vivendo encarnado, dependendo da nossa vibração, a gente atrai pessoas ou repele pessoas, isso continua igualzinho quando a gente desencarna. Quando a gente desencarna, não muda nada. Né? Assim, o que muda? Que a gente fica sem o corpo físico, mas não muda nada na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. Tudo continua igual. Por isso a importância da gente se aprimorar enquanto a gente está aqui na Terra. Kardec tem uma frase que eu repito exaustivamente, né? Ele diz: espíritas instruí-vos, porque através da instrução você encontra moral. Então, é só através da instrução que a gente consegue evoluir, que a gente consegue perceber. É só através do estudo, estudar bastante, né? Tem pessoas que não conseguem ler, tudo bem. Ouve, né? Ouve palestra, ouve pessoas que falam sobre, né? Pessoas que são reconhecidas, pessoas que são anônimas, né? Que estão ali buscando trabalhar para poder trazer esse conhecimento, esse entendimento para todo mundo. É sempre importante, né? Existem vários livros que já foram transformados em áudio. Então, ouve o livro a maneira que der. Né? O importante é estudar, o importante é se instruir, o importante é ir atrás do conhecimento para poder compreender aquilo que está acontecendo comigo, aquilo que está acontecendo, né? Como que eu posso melhorar isso? E ir trabalhando por essa melhora. Quanto mais a gente melhora, né, na hora do nosso desencarne, mais preparado a gente vai estar para esse desencarne e para melhores lugares a gente vai, porque a gente vai ter mais consciência. Né? Então, se o nosso pensamento está dentro de uma postura consciente, está dentro de uma postura de compreensão daquilo que Jesus veio trazer para a gente, daqueles ensinamentos de Jesus, a gente vai desencarnar mais leve e vai conseguir trabalhar o nosso pensamento de modo que ele se afine com coisas mais elevadas. Então, a gente vai para lugares mais elevados nesse sentido. Então, é importante a gente desmistificar, né, essa questão de que se a gente fizer isso, a gente vai para tal lugar, se a gente fizer aquilo, a gente vai para tal lugar. Não, a gente pode ir para lugares diversos de acordo com a afinação do nosso pensamento, ou de acordo com a aceitação ou não aceitação do momento da morte. Né? Às vezes, também a gente falou de uma pessoa que trabalhou e ficou presa, de pessoas que se suicidam e ficam presas no momento do looping, né? No momento do suicídio. Existe também a possibilidade da pessoa, por exemplo, sofrer e não compreender que naquele acidente ela desencarnou. E a pessoa continuar a vida dela como se tudo tivesse normal. Aí ela vai olhar para o lado, vai falar com uma pessoa ou com outra, a pessoa não vai responder, porque não está vendo.
e ela vai ficar confusa com aquilo, e vai caminhar confusa, e vai chegar um ponto que ela fala assim, mas por que as pessoas não estão me respondendo? Parece que eu estou invisível. E vai pedir ajuda, alguém me ajuda, por favor. Nesse momento de que ela pede ajuda, a espiritualidade vem e corre, né? Outra situação, uma pessoa, por exemplo, é assassinada, né? Abruptamente, e desencarna nesse, obviamente, se ela foi assassinada, né? Desencarna nessa violência que ela passou por, às vezes aquela violência tão intensa que ela fica presa no momento do assassinato, né? Então existem várias possibilidades de para onde eu vou após o desencarne. O importante é a gente compreender que a gente precisa estar sempre se aprimorando, que a gente precisa estar sempre estudando, que a gente precisa estar sempre se moldando para ser melhor. É isso que é muito importante, porque isso vai determinar para onde a gente vai, né? E a gente não vai precisar se preocupar com isso se a gente estiver muito consciente de tudo isso que a gente está aprendendo, de todo o aprendizado que a gente traz através das fontes que a gente busca para o estudo. Então, isso é o mais importante, essa preparação anterior, né, que a gente vai fazer no nosso processo reencarnatório, para poder ir compreendendo melhor os processos, compreendendo melhor a vida, compreendendo melhor a nós mesmos, isso é mais importante, né? Porque aí a gente volta naquele ensinamento de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Que Jesus fala para a gente, e a gente esquece da última parte do ensinamento, que é o a ti mesmo. Então, a gente precisa primeiro se compreender, a gente precisa primeiro se amar, a gente precisa primeiro se perdoar, para a gente ter tudo isso para dar para o outro. Então, o nosso aprimoramento pessoal, ele vai fazer com que nós subamos um degrauzinho em direção à evolução e vai fazer com que todos ao nosso redor também subam esse degrauzinho, se for assim a vontade deles, né? Quando a gente muda tudo ao nosso redor. Quando a gente evolui, a gente muda tudo ao nosso redor. Muitas pessoas vão buscar essa evolução junto com a gente, outras vão ficar para trás. A gente vê isso acontecendo no processo existencial o tempo todo, né? Pessoas que eram super íntimas da gente, muitas vezes acabam se afastando, porque as energias ficam diferentes uma das outras, porque uma enveredou por um caminho, outro enveredou por outro, um evoluiu mais, outro evoluiu menos, e a gente vai caminhando por caminhos diferentes, né? Muitas vezes também, quando a gente busca esse aperfeiçoamento, tem obsessores que nos perseguem, que ficam conosco aí, né, por ignorância, por abertura nossa também, porque nenhum obsessor fica perto de nós se a gente não der abertura, por conta do nosso livre-arbítrio, a gente sabe disso. Então, assim, quando a gente busca essa evolução, muitas vezes nós somos um caminho que esse espírito também encontra para que ele possa evoluir também, para que ele possa enveredar por esse caminho da evolução. Então, a gente vai estudando, se aprimorando, o espírito está acompanhando a gente ali, tentando obsediar, e tem horas que ele consegue, né? Porque a gente dá abertura. E ele vai ouvindo aquilo tudo que a gente está estudando, ele vai vendo junto com a gente, ele vai, né? E talvez, em muitos casos, ele busca essa evolução junto com a gente. Então, a gente acaba sendo também um caminho para que essa pessoa desencarnada possa evoluir junto com a gente. Ou então, ele vai ver a gente estudando, vai ver a gente se aprimorando, vai ver a gente fazendo oração, vai achar a gente tão chato que ele vai sair e vai embora, e não vai mais ficar perto nos obsediando. Então, o processo evolutivo, o processo de oração constante, gente, oração é a ferramenta mais maravilhosa que Jesus deixou para a gente. Ela abre portas, né? Ela abre caminhos, ela gera proteção para pessoas. As pessoas podem estar próximas ou longe, não importa, a oração chega lá. Ela cria laços, cria relacionamentos, mesmo que esses laços e relacionamentos não sejam consolidados na materialidade, na espiritualidade esses laços são consolidados, sim. Muitas vezes a gente faz um desdobramento, né, na hora que a gente está dormindo e vai encontrar com essas pessoas, vai dar um abraço nessas pessoas. A gente pode não se ver há muito tempo e nem se ver mais durante essa encarnação, mas esse laço está consolidado e a oração faz com que se consolide ainda mais, né? Então, é muito importante a gente buscar esse aprimoramento, essa evolução espiritual, esse vibrar numa sintonia
sintonia, de amor, de paz. A gente transformar a oração num movimento diário na nossa existência, para que a gente possa, então, no momento do desencarne, estar nessa vibração e estar nesse movimento de pensamento para poder, então, alcançar alcançar lugares mais interessantes para poder desencarnar e estar lá, né, junto com pessoas que vibrem na mesma sintonia que nós. É muito importante a gente entender que estar em movimento de oração precisa virar um hábito na nossa vida. Estar em movimento de oração o tempo inteiro. A gente está no ônibus, né, indo para algum lugar, está em movimento de oração, agradecendo, pedindo, sendo feliz por aquilo ali, por aquela paisagem que a gente viu, agradecendo aquilo ali, né? O agradecimento é a melhor oração que existe. A gente está no nosso trabalho em oração também, para que tudo dê certo, para que tudo corra da melhor maneira possível, para que as pessoas estejam bem ao seu lado. Você vai criando em torno de você uma proteção energética muito grande, que mesmo que outra pessoa chegue lá com uma agressão para você, aquela agressão não vai surtir o efeito que a pessoa gostaria, porque você está protegido por essa nuvem energética, né? Por esse fluido energético que você cria em torno de você através da oração. É muito importante que a gente tenha isso, né, bem claro, para que a gente possa, então, no momento de desencarnar, poder ir para paragens mais interessantes, poder ir para lugares mais interessantes, poder ir para lugares onde o pensamento nosso esteja afinado de modo positivo, né? Então, ir para uma colônia, ir para um planeta, né, de passagem, porque se isso não acontecer, se a gente estiver numa vibração muito baixa, se a gente estiver vibrando só em sentimentos negativos, a gente vai para onde esses pensamentos se afinam. E é muito triste, né? Ou então a gente fica preso na materialidade e em loopings temporais por conta de não aceitar, né, que a vida é eterna, que a vida continua, que essa encarnação na Terra é uma passagem que nos foi dada de presente para o nosso aprimoramento pessoal, né? A nossa maior missão é o nosso aprimoramento pessoal. E aí, a gente se aprimorando, a gente tem capacidade de começar a cuidar de pessoas que estão ao nosso redor. Bom, pessoal, era isso, né, que eu queria falar para vocês. Eu espero que tenha elucidado aí, né, algumas dúvidas sobre para onde a gente vai depois que a gente desencarna. Eu espero que tenha ficado clara a mensagem. Desejo a todos uma boa noite. Agradeço a todos a companhia, pessoas que assistiram presencialmente agora, pessoas que vão assistir mais tarde, depois que a live ficar gravada, pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas, não espíritas, a todos. Gratidão. Gratidão. Namastê. Até semana que vem com mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Beijo no coração. Até lá.